a gravar. Que Deus abençoe a todos. Amém? Nós já estamos sintonizados aí nesse canal. Meus irmãos, nós carecemos Casimiro, pastor Casimiro, meu amigo, paz do Senhor, varão, que Deus te abençoe, prazer em tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Todos sabem que eu não consigo, né, nas nossas lives, estar respondendo a todos os companheiros. Quero agradecer aí a todos, mais de 300 companheiros e mais, que às vezes entram nos agradecendo pelas informações de ordem teológica, e é o nosso ministério, é o que nós gostamos de fazer, né? E fomos chamados para isso. Queridos, nós temos aí a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, nos brindando com uma obra fantástica, né? Que é Os Tesouros de Davi. Então quero já, nesta oportunidade, agradecer nosso amigo, companheiro, pastor Jefferson Freitas, que nos abençoou com essa obra. Eu particularmente vejo grandes editoras me prestigiando, né? Thomas Nelson, editora Vida Nova, Vida, Mundo Cristão e muitas outras coisas aí de ministério, Central Gospel, enfim, todas essas grandes editoras que só gigantam o nosso cenário teológico, né? E uma das coisas que nós muito percebemos é que o meio arminiano, ele carece de algumas boas obras, e o pessoal comenta isso: pastor, por que nós não temos tão boas obras? Então eu quero deixar para vocês, o ano que vem, eu vou trazer, durante uns 4, 5 anos eu fiquei à procura de uma obra muito importante para justificar por que as boas obras do meio acadêmico ficou restrito a uma denominação específica, que os que me acompanham sabem. E neste livro eu tenho as informações que preciso para nos respaldar, né? Dando a informação por que muitas dessas obras hoje ficam só na mão de uma elite e não chegou até os arminianos. Então você vai se surpreender com algumas coisas. Eu estou montando esse escopo ainda e eu não posso falar maior detalhe agora, tá? Mas eu quero falar então um pouco de Spurgeon. O foco é esse. Eu tenho algumas pessoas nos acompanhando, meu filho Felipe, que entrou aí também, que Deus te abençoe, né? Vai escutando, porque tem muitas das coisas que o pessoal aí fala, né? E não chega tantas vezes com tanta clarividência para a gente. E a gente comete alguns erros, equívocos, né? Por não conhecer a grandeza, né? Desta obra. Então, primeiro, eu quero aqui, inclusive o pessoal está vendo aí no vídeo, né? Eu vou tirar aqui uma obra também de Spurgeon, lançado pela editora Ragnos, que eu também quero agradecer, sempre nos abençoou, de Spurgeon. Esta obra aqui, tá? Que ela vem com 173 sermões selecionados de Charles Haddon Spurgeon. Então, olha o André, Deus te abençoe, obrigado por estar junto conosco. Dessa obra original. Pois bem, nós tivemos aqui, agora em 2017, né? Deixa eu ver se foi 17 ou foi 16. Deixa eu só me ver, para falar com certeza, né? Em 2017 nós tivemos aí o lançamento desta obra, e essa obra vai trazer aqui as informações sobre os sermões de Spurgeon, né? São muito bacana, muito original. Eu particularmente gosto de montar meus sermões, mas aqui foi muito bom. Então o mercado foi brindado com isso. Mas esta obra, com todo respeito, não chega próximo da obra lançada pela nossa casa publicadora, a CPAD, né? Não chega próximo. Eu quero já pedir aos companheiros, o irmão Roberto está aí também conosco, o José está nos acompanhando também. Eu quero pedir aos irmãos um segundo, eu tenho que convidar algumas pessoas, como é de hábito, né, a gente fazer isso, né, as pessoas que nos acompanham, para que a gente possa passar um pouco daquilo que normalmente nós fazemos. Eu tenho muita gente que vem nos agradecendo, né, sobre as informações que acabam recebendo, e graças a Deus isso tem valido muito para o ministério dessas pessoas, né? Tem edificado muito, e isso é um valor imensurável.
a gente não tem base aí para ver o quanto isso é importante. Também João Vitor entrou, a irmã Suzana entrou também, está nos assistindo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre aquele que é conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Então o nome dele é Charles Haddon Spurgeon, né? Spurgeon tem esse nome e até uma curiosidade para você que não sabe. Ele, na verdade, Charles é por parte do seu tio, irmão de sua mãe, né, que o coloca, né? E Haddon vem de um amigo da família, né, que o ajudou muito nas horas de necessidade, muito chegado. Então tornou-se o nome de Spurgeon, da família Spurgeon, na verdade, como Charles Haddon Spurgeon. Tá? Essa é a primeira grande informação que precisamos. Spurgeon vai nascer na Inglaterra, na cidade de Kelvington, uma cidade a noroeste de Londres. Tá? Nasce em 19 de junho de 1834, né? E vai falecer em 1892, vivendo 58 anos. Né? Pastor Natalício também entrou, glória a Deus, meu companheiro e amigo. Né? É um homem sábio, tem muita cultura para informar também. Ele vive 58 anos, né? E é interessante que a família de Spurgeon, ela, em 1570 mais ou menos, ela vai fugir da Holanda devido à perseguição que começa a acontecer naquele país, em decorrência dos protestantes, né, que aí entre os calvinistas e os adeptos dos arminianos, né. Então eles fogem da Holanda, vão se estabelecer na Inglaterra, né, nesse período. Interessante que ele era um filho de uma família de 16, né, 16 irmãos. O seu pai, John Spurgeon, e sua mãe, Eliza Jarvis, né? E não tinham ideia de que esse primogênito iria fazer a diferença como fez, né? O seu avô era James Spurgeon, tá? Que foi fundamental aí na formação, era um pastor batista também, né? Que foi ajudar muito no desenvolvimento de Charles Spurgeon. No primeiro bloco que nós estamos fazendo aqui, queridos, eu vou deixar claro, nós vamos falar primeiro, apresentar um pouco de Spurgeon, que muita gente não sabe quem é Spurgeon, quem foi, o que fez, né? E fica uma lacuna quando você vai estudar. Então nós vamos passar um pouco isso, como estamos fazendo, e depois nós vamos falar um pouco da obra, que eu acho que vocês estão mais ansiosos. Olha, meu companheiro, amigo Sérgio Fiuza entrando também. Vamos compartilhar, pessoal, vou até colocar aqui, vamos compartilhar para que a gente possa ter maior resultado, tá certo? Está aqui o site, né, para o pessoal entrar e nos assistir, tá bom? Nos ajude aí a propagar, tá? Vai colando e mandando, porque fica bacana, tá? A família. Spurgeon, ele casa-se no dia 6 de janeiro de 1855, quando ele casa. Sua esposa, né, Susana Thompson, essa mulher vai ser fundamental porque ela vai ser a primeira grande incentivadora. Um pouco à frente, quando ele começa a montar todo o seu escopo de explanação da palavra de Deus através de seus seminários, escolas teológicas, ele vai ser realmente muito importante nessa divulgação. A paz do Senhor também, minha ovelha. Bacana. Não só meu ovelha, meu filho. Bacana, João Vitor. Deus te abençoe. Vai assistindo para você aprender. Então a esposa de Spurgeon, ela vai ser fundamental. Ela vai ser fundamental. Ó, o Flávio também está entrando, bacana, tá? Ele teve 2 filhos gêmeos. Esses 2 filhos não foram gêmeos idênticos. São gêmeos, mas não idênticos, né? O mais proeminente, Thomas, ele vai se tornar um pregador batista, acompanhando a linha do pai também. Em 19 de outubro de 1856, a esposa Susana, que aí já Spurgeon, né? Ela, com 33 anos, ela vai ficar inválida. Muita gente pensa que quando você está pregando o evangelho, que você não mexe com as hostes do inferno do mal. E quando o Spurgeon, nesta data, fica marcada na sua vida, na sua história, na sua jornada, devido a todas as doenças, enfermidades que esse homem vai ter, que são muitas, mas essa data fica marcada para Spurgeon porque a sua esposa fica inválida. Ela tem um problema súbito e ali ela passa a ser inválida quando os filhos ainda estão na adolescência. É um negócio terrível. E isso marca muito. Ele pregando a palavra de Deus,
e vendo tantas coisas acontecer, e a sua esposa, sua amada esposa, sua querida esposa, passando por esta situação. Sobre o livro Tesouros de Davi também tem uma curiosidade, porque em 1865 ele tem início a escrita desse best-seller, né? Vai se tornar um best-seller, né? E ele vai comentar os 150 salmos, né? Versículo por versículo. Ó, companheiro aí, pastor Sérgio Feitosa, nosso amigo, congregamos junto um tempo, homem de Deus também, né? Seja bem-vindo nos acompanhando, meu amado. Esse comentário ele tem um fruto aí de 20 anos de Spurgeon trabalhando em cima desta publicação. Isso pouca gente vai trabalhar tão aguçivamente. O sermão e os sermões dele é muito bom, mas a obra em salmo, que é salmúdica, eu diria que hoje, em território nacional, nós não temos nada que se aproxime. Absolutamente nada. Tá? Nem os melhores comentários, inclusive da cultura cristã, que é um pouco mais exaustivo, ele é simplório perto desta obra que a casa publicadora nos brindou. Né? Eu não tenho dúvida em afirmar que não só o território nacional, mas toda a América do Sul, América Latina, vai ser agraciada com essa obra. Nossos companheiros na América também certamente vão poder desfrutar desta boa obra através da nossa casa que está ali. Tá? Em 1885, o 7º e último volume vai ser publicado. Então hoje nós temos a obra, como já mostrei uma vez, vou voltar a mostrar. Nós temos essa obra em 3 volumes, né? Mas ela originalmente é em 7 volumes. A casa publicadora excelentemente condensou, né? Com letrinhas pequenas, mas é fantástico, é exaustiva. Tá? E eu vou desmontar até um babaca que eu estou falando umas besteiras aí. Para vocês terem uma ideia desta obra, o peso e a envergadura dessa obra no meio acadêmico, nos primeiros 10 anos após ter sido concluída, ela vendeu mais de 120 mil exemplares. Eu vou repetir para você ouvir. Mais de 120 mil exemplares. É muita coisa. Tá? O livro é dividido em 3 volumes, então a nossa casa, a CPAD, ela dividiu o seguinte: do primeiro salmo, do 1 ao 56, nós vamos ter um total de 1.162 páginas em um comentário. O volume 2, que vai do Salmo 57 ao 110, ele vai ter 1.185 páginas escritas aguçivamente. E o terceiro volume, que vai do Salmo 111 até o 150, mais 1.144 páginas, perfazendo um total de 3.491 páginas de puro comentário bíblico exegético. O autor ele vai trabalhar a parte linguística do grego, vai trabalhar uma parte linguística do hebraico, em algumas palavras que depois vão ser transliteradas ao Novo Testamento, então a maior parte do hebraico. Ele trata também essas questões quando faz alguma ligação com o Novo Testamento. Então é uma obra ímpar, não tem nada igual. Para vocês terem uma base, quem era Spurgeon, ele tinha na sua biblioteca a pequena bagatela de 10 mil exemplares. Tá bom para você? 10 mil exemplares na sua biblioteca. Eu penso que hoje, com meus 3 mil e poucos livros, que eu tenho muitos livros, eu não tenho nada perto de 10 mil e tantos exemplares. Ele, durante décadas, ele lia, né, pelo menos um livro por semana. Pelo menos um livro por semana. No início do seu ministério, nós vamos ver Spurgeon, um calvinista ferrenho, daqueles antigos. Ó, o Ribeiro aí, meu amigo, a paz do Senhor, meu irmão. Bacana ter o Senhor conosco, nos ajude aí. Ele vai ser um calvinista daqueles ferrenhos, né? Nada de arminiano e tal, o negócio é ser calvinista e tal. Mas isso vai tomar um rumo pela direção do Espírito Santo de Deus. Vai tomar um rumo, e já no final da carreira, Spurgeon, então, ele muda um pouco a sua envergadura, o seu peso, a sua condição, suas convicções já não são tão ferrenhas como no início da sua jornada, né? As convicções teológicas. Até combater seus colegas calvinistas que eram frios de evangelização. Spurgeon ele foi um evangelista de mão cheia,
né? E os seus amigos calvinistas não encaravam com tanta seriedade o evangelismo como o Spurgeon encarava. E isso fez com que ele tivesse embates terríveis com essas pessoas, e isso veio ajudar. Isso veio ajudar, porque um pouco mais à frente ele vai perceber que o arminianismo tem muito mais poder, muito mais força, está muito mais dentro dos padrões bíblicos do que o calvinismo. Olha a Thalita entrando também. Em 19 de 10 de 1862, em seu sermão, baseado em Gálatas 1,15, ele vai intitular esse sermão bem interessante aqui, Aprove a Deus, né? Ele, ao fazer essa chamada, ele vai dizer que existem algumas verdades no calvinismo, mas também existem algumas verdades no arminianismo. E aquela esposa, né, que vai esposar, não na sua mulher, mas a exposição, né, da sua a envergadura teológica vai ser tão grande, tão verdadeira, né, que ele passa, né, a encontrar respaldo bíblico, né, para a sua afirmação e pregação e ministração. O que vai corroborar muito forte para muitas das pessoas, ao ler o livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, olha só o título que ele dá, Aprove a Deus. Então, olhando para Gálatas, né, Gálatas 1:15, nós vamos entender por que ele deu esse tema. Diz-nos assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe não me separou e me chamou pela sua graça. Então ele intitula isso, né? Aprove a Deus. Então é um sermão que não pode de forma nenhuma ficar alheio ao coração daqueles que amam a boa teologia, tá? Em 2 de janeiro de 1876, outro fator importante, né, vai nos acontecer. Né? Ele vai baseado em 1 aos Coríntios, né? Onde o texto diz, ele fala algo que vai ficar marcado na história. Ele diz assim, olha, estou persuadido de que só o calvinismo é certo em alguns pontos, e só o arminianismo é certo sobre outros. Há uma grande verdade no lado positivo de ambos, os sistemas, e um grande erro do lado negativo de ambos. Então ele vai fazer aí uma vertente interessante, né? Ele não tendencia nem ao calvinismo, nem ao arminianismo, mas ao mesmo tempo ele também não recrimina nenhum e nem outro. Aquela exposição ferrenha de ser calvinista já começou a baixar. O Espírito Santo já está trabalhando na vida de Spurgeon. Dia 19 de junho de 1881, no sermão em Isaías 6:11, ele diz: eu tenho sido chamado de calvinista arminiano, ou arminiano calvinista, e eu sou bastante satisfeito com isso, desde que possa me manter perto da minha Bíblia. Não é um homem qualquer que vai tecer uma palavra como essa, né, irmãos? Nós precisamos entender que quem foi Spurgeon, por isso chamado do príncipe dos pregadores. Nos anos de 1880, outro fator interessante vai acontecer. Ele se opõe à Igreja Batista. Olha só, a igreja que ele nasce, ele se opõe, né? Afirmando que eles estavam pregando heresias, né? Olha aí, isso tem a ver com os livros calvinistas? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Eu vou até colocar aqui, né, e colocar também. A irmã Sandra também entrou. Bacana, que Deus te abençoe, minha irmã. É minha esposa que está nos assistindo também. Né? Ele vai dizer o seguinte, que várias vezes ele, por causa de ter esse embate com o pessoal calvinista, porque ele começa a ver a verdade exposta nas escrituras e não nas suas convicções de ordem teológica, então ele vai ter esse embate com o pessoal da igreja batista, tá? Um grande amigo, Mark Gray Pierce, que de 1842 a 1930 é um servo pregador metodista, tá? Ele passa a ter uma ligação muito forte com ele, porque é um amigo. Isso vai lhe ajudar muito as convocações de estudo. O Johannes Soares entrou também. Quem ele vai considerar herege? Olha que interessante, né? Ele apresenta alguns pontos, 5 ou 6 pontos aqui importantes que eu vou ler para você. Ele diz o seguinte, que ele considerava herege, primeiro, aqueles que negavam a expiação de Cristo, tá? Depois, a inspiração plenária das Escrituras.
3, a trindade. 4, a queda. E 5, a personalidade do Espírito Santo. Porque naquele período, né, eles chamavam os que achavam a justificação pela fé de imoral. Então ele vai bater ferrenhamente contra isso. Ele mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, né, está composto na trindade, e é ele que é o grande agente libertador das confusões humanas, trazendo conhecimento bíblico. Então Spurgeon, ele dá um banho dentro de muitos arminianos, né, que se dizem ser arminianos, né, que ficam, não, que eu sou calvinista de 4 pontas, eu sou arminiano de uma... para com isso, ou é ou não é. Não tem meio termo. Né? Ele começa seu ministério como pregador batista, como já disse, né? Ele se converte aos 15 anos de idade, numa cidade chamada Colchester, né? Não é Manchester, mas Colchester. Interessante que dia 6 de janeiro de 1850, ele está ali tomando, né, o seu primeiro e grande oportunidade em suas mãos de pregar a sua palavra. Por quê? Porque ele se batiza no dia 3 de maio de 1850 no rio Lark, em Inselham. Né? E isso vai ser importante, porque um ano exatamente depois do seu batismo, sua conversão, que é instantânea, ele já está pregando a palavra de Deus. Olha, João, hoje eu tive o prazer de tecer algumas palavras com esse irmão, me parece muito culto. Fico feliz de estar nos assistindo. Eu lhe mandei uma mensagem hoje, espero que possamos criar uma sinergia. Nosso amigo Gutierrez temos em comum, é muito bom. Tá? Então, ele vai ter essa linha. A pregação do seu ministério consistia no ensino e pregação das Escrituras. Essa é a base de Spurgeon. Tá? Durante seu pastorado, tá, ele batizou a bagatela, só para você ter uma base do que seja um homem voltado às Escrituras, a bagatela de 14.692 irmãos. Dá para você? Dá para você? É um negócio astronômico. 14.692 almas batizadas, convertidas ao cristianismo. Dia 12 de outubro de 1851, aos 17 anos, ele prega no templo da Capela Batista em Waterbeach, na Inglaterra. Olha só, aos 17 anos. Dia 18 de dezembro de 1853, quando está com 19 anos, ele vai pregar na capela de New Park Street, em Londres. Olha o João também assistindo, bacana, João. Em 28 de abril de 1854, 2 meses antes de completar 20 anos, né, ele assume a igreja em Londres. A igreja que ele tinha prego. A igreja tinha 232 membros naquela oportunidade. Para você ter uma base, quase menos de um ano depois, no dia 7 de janeiro de 1855, ele começa a ter os seus sermões publicados no primeiro jornal da Inglaterra. Essa fonte, essa questão de pregar o primeiro sermão num jornal, vai se tornar um hábito. Ele passa todos os domingos, semanalmente, os seus sermonários passam a ser publicados no Jornal da Inglaterra. Isso não é para qualquer um, né, irmãos? Vou tomar um pouquinho mais de água aqui, meu querido. E agora eu quero falar um pouco sobre os projetos de Spurgeon, que fizeram a diferença, não só na sua vida, mas também no ministério. Em junho de 1856, Spurgeon ele constrói o Tabernáculo Metropolitano. O primeiro culto é realizado com uma reunião de oração. Me chamou muito a atenção isso. Muito. O seu primeiro culto é uma reunião de oração. Nesse culto é interessante, você talvez fique assustado, mas seu público passava de 5.000 pessoas no auditório e 10.000 em todo o auditório. Em agosto de 1856 ele inaugura o colégio para pastores.
Em 1857 tem início a expansão deste colégio pastoral. Em 1866 ele funda a Associação dos Comportores do Tabernáculo Metropolitano. Spurgeon via que ele montando comportores, pessoas que pudessem levar os seus esboços, as suas ministrações ao povo, ele estaria propagando a palavra de Deus, e isso deu muito certo na época. Mas demais. A ideia era disseminar a palavra de Deus de uma forma muito forte. Então Spurgeon, ele não é só um escritor, ele é um evangelista por excelência. Em março de 1868, 11 anos após inaugurar o colégio para pastores, ele consegue um edifício, e aí esse edifício torna-se a sede, casa própria, né, para o colégio de pastores. Mas ele não para por aí, de forma nenhuma. Em 14 de outubro de 1876, ele amplia o colégio, ele começa a ampliar o colégio para pastores. Em 1869, ele inaugura o orfanato Stockwell para meninos. A preocupação social de Spurgeon. Em 1875, ele inaugura o fundo de livros da senhora Spurgeon, né? Da sua esposa, que era só auxiliar, braço direto também nos trabalhos. Em 1880, ou seja, praticamente 11 anos após, ele funda o orfanato Stockwell para as meninas. 2 orfanatos, né? Olhando para uma sociedade carente também, assim como nós hoje. Em 1987, ele lança uma revista chamada Espada e a Colher. Seus artigos atingiam meio os cristãos e seculares. Esses artigos que ele escrevia não era só para o público cristão, mas também o público secular, o que fez ele alcançar muita gente, não só pela palavra de Deus, mas principalmente pela sua exposição. Não é? É fantástico a posição de Spurgeon. Tá? Então, a espada e a colher vai ser importante demais dentro da sua explanação das Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, esse é um pouco de Spurgeon. Eu estou com o meu pastor, meu amigo, pastor Bertino Freitas. Deus lhe abençoe, meu irmão. Fico feliz de tê-lo conosco aqui. Viu? Eu quero agora passar um pouco para vocês sobre a obra que falei. Aqui está o volume 1, o acabamento fantástico, tá? Da CPAD. Está de parabéns. Nós vamos publicar depois no nosso canal. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, tá? Eu quero convidá-los a todos que acessem lá. Procure ou Temi Lima, ou Pastor Temi Lima, ou Mundo Teológico, tá? Faça parte, porque tem várias informações bacanas ali em que você vai aprender muito. Né? Hoje no nosso grupo teológico, Mundo Teológico, foi debatido exaustivamente sobre o cristão pode beber, né? E muito bacana. Nós temos aqui algumas curiosidades, né? Spurgeon deixa aqui algumas coisas interessantes que você vai encontrar nesta obra. Uma delas ele diz assim, ó: minha mais sincera oração é que seja de algum bem para os meus irmãos no ministério e para a igreja em geral. Num outro volume ele fala o seguinte: outro volume virá com tanta probabilidade em 12 meses, se me forem dadas vida e força. Dependia de Deus. Né? Nós vamos encontrar informações muito fantásticas. Por exemplo, o texto aqui nas Escrituras, no Salmo 1, por exemplo, ele faz algumas comparações com o Sermão do Monte. Meu irmão, nem eu tinha parado para ver isso. É um negócio realmente interessante. Ele faz a divisão, faz a explanação, dá o título, é um esboço propriamente, mas vem os comentários. Ele faz menção de várias partes de, né, plantado. Quando ele vai falar, por exemplo, sobre a árvore plantada à beira dos ribeiros, né, ele vai trabalhar essa árvore plantada como uma árvore silvestre, né, uma árvore plantada, escolhida, assim como Jesus ele explicou isso em Mateus 15, 13. Então, o esboço que ele faz aqui é uma coisa que impressionável, é digna de um homem, né, que
tem uma vida com Deus. Ele trata questões hebraísticas num comentário. Ele faz uma abrangência citando pessoas de sua época e passadas, né? Muito interessante. E eu quero falar agora algo que antes eu possa me esquecer. Teve um comentário que eu quero saber o nome, não importa. É calvinista, é desses extremados, tolo, para não dizer outra coisa, tolo. Né? Ele disse o seguinte, será que a CPAD não vai mexer nesta obra de Spurgeon, assim como mexeu nas obras de Armínio, na tradução? Meu querido, veja só, nós temos conhecimento sobre a questão linguística, né? Mas, mais do que a linguística, tem que ser teológica. Então eu queria trazer uma informação, não referente especificamente a esta obra, mas especificamente sobre a obra de Jacó Arminius. Deixa eu pegar aqui. Está aqui na minha retaguarda, tá? A obra de Armínio, a coleção total, tá? E que a gente vai lendo e relendo, estudando e procurando. Ele diz o seguinte, que aqui a CPAD alterou alguns textos em inglês. Eu queria trazer a sua informação que a língua inglesa, ela carece de muitas verbetes para se alcançar uma tradução ou uma interpretação daquilo que você quer esboçar. Se você pegar determinadas palavras, você vai ter um certo conflito linguístico, tanto no inglês britânico quanto no inglês americano. Então, algumas traduções feitas aqui, não é que houve má fé em fazer a tradução. Porque uma casa que já está há tantos anos no mercado, né, ela não iria cometer um erro gravíssimo, uma gafe, né, dessa. Então